Meus amigos, sejam bem-vindos a Ataque Rápido, onde não fica tudo na mesma, ao contrário do que se possa imaginar. Duas equipas, aliás, 2 jogos empatados a 2, mas, contrariamente à crença popular, não fica tudo na mesma e vamos olhar aí para essa jornada, uma jornada bem quente, com mais do mesmo no que diz respeito ao Sporting, coisas novas, mas os mesmos protestos no que diz respeito ao Porto e ao Benfica. Meus amigos, estão bem? Gostaram do fim de semana? Muito bom. Tu trabalhaste no fim de semana? Eu trabalhei no fim de semana e gostei bastante. É? Acho que tinha receio, tinha uma sensação de que os jogos iam ficar assim, mas não pensei que fossem tão bons. É verdade. Acho que se viu de longe o melhor clássico da época, olhando para jogos entre os 3 crónicos candidatos. Acho que foi um grande jogo acima de tudo, com muita história, com muitos condimentos. E o jogo em Braga também não ficou muito atrás, embora aí acho que Vamos falar disso. com algum dar as boas demérito vindas aqui evidente. ao Diogo. Como é que estás, Bom Diogo? dia, Igor. Bom dia, Luís. Está tudo bem, obrigado. Viveste Não trabalhei aí o fim de assim tanto semana? quanto o Luís no fim de semana, mas tivemos o prazer de assistir a dois bons jogos que vão dar muito o que falar. Não só hoje, aqui no nosso espaço, sempre. como durante a semana. Durante a semana. Quer dizer, não, há Champions. Portanto, Champions Certo. e Liga Europa. Dá Liga para Europa. diluir um bocadinho as Dá para atenções, diluir verdade, um bocadinho. verdade. Vamos olhar aí para isso. Mas começando aqui pelas contas, a ideia de que ficou tudo na mesma, obviamente, é uma ideia falaciosa, porque o Futebol Clube do Porto já passou, se calhar, o teste mais difícil que tinha. É verdade, Da segunda volta, sim. tem aquele jogo em Braga, mas o jogo na Luz é mais difícil. Passou mais uma jornada. Obviamente desperdiça, no sentido dos adeptos esportistas sentirão, se calhar, o sentimento de podíamos ter fechado aqui as contas porque o Sporting tinha empatado no dia anterior, mas de todos é o que sai melhor, não é? O Futebol Clube do Porto. Sim, o Porto obviamente é o vencedor da jornada, mas é engraçado que há pouco estava a pensar que no final do final do clássico da primeira volta, também após um Sporting Braga a ficar empatado, quer o Porto, quer o Benfica saíram, não os adeptos, percebo, mas as equipas saíram satisfeitas do Dragão. As duas, com aquele 0-0. E acho que ontem as duas saem altamente frustradas do jogo da Luz, também com um empate, e também com um empate que, no fim das contas, beneficia o Futebol Clube do Porto, que, a meu ver, tira o Benfica da luta pelo título. O Benfica tinha que ganhar este jogo para acalentar ainda esperanças pelo título, tendo em conta que são 7 pontos e tendo em conta que ainda há uma equipa pelo meio. Acho que o Benfica já não chegará lá. Portanto, é uma sensação de frustração de parte a parte. Como disseste e bem, o Porto, pelo desenrolar do jogo, tem um jogo claramente para ganhar. E o Benfica, de repente emerge, de repente sobrevive e de repente está até a arranhar uma reviravolta que seria histórica. E, portanto, no fim, acho que ninguém consegue sair dali com um sorriso na cara. Eu é isto, não é? Ninguém sai com um sorriso na cara, mas há aqui realmente, o Luís já fez menção a isto, o Porto tinha o jogo mais ou menos controlado. Sim. Porque é que não conseguiu controlar Sim. totalmente, não é? E deixa-me só dizer isto, que a imagem do Benfica de Mourinho é um bocadinho isto, é o sobreviver. Na Champions foi assim, no campeonato também tem sido assim. Não vai dar, como se calhar estamos todos de acordo, se calhar para o título, porque 7 pontos, não tem confronto direto com o Futebol Clube do Porto, estão em igualdade, há o Sporting pelo meio, portanto, mas é um Benfica de sobrevivência, vai sobrevivendo, agora vamos ver Mais os do que o do resultados é que Mourinho, isso... porque na época passada já era este Benfica. Já na Champions esteve quase a ser eliminado na fase de Liga, depois ganhou na Juve na última jornada e tinha ganho o jogo antes, acho que eu já não me lembro com quem. E mesmo no campeonato andou sempre ali a tentar sobreviver e levar as decisões até à última. Mas sim, é isso. Desculpa, Diogo. Sim, não, na boa, Luís. O jogo estava, ao intervalo, por assim dizer, o jogo estava de feição para o Porto, estava de feição para o Porto de Fariola, porque estava o jogo que o Porto gosta de ter. Portanto, o Porto está por cima no marcador, é uma equipa que confia plenamente nas suas capacidades defensivas, gosta de baixar linhas, gosta de estar atrás à espera do adversário, portanto, eu acho que ao intervalo e até aos 50 e tal, 60, o jogo está mais próximo de um 0-3 do que um 2-1, do que um 1-2. Mas por algum motivo, a forma de Farioli, que funciona tão bem normalmente nos jogos do Porto, ontem não funcionou. Portanto, não foram competentes na fase defensiva como costumam ser,
E também não foram competentes na parte ofensiva, que lhes poderia ter dado 3-0 em 2 ou 3 ocasiões. Isto é, não são ocasiões flagrantes de golo, mas são ocasiões que, com alguma qualidade e categoria e calma, mais lá na frente, o Porto teria facilmente feito o 3-0. O Porto teve muitas oportunidades para ter ocasiões. Exatamente. Faltou alguma, nem foi criatividade, eu acho que faltou alguma serenidade e se calhar alguma categoria de alguns jogadores, porque o Porto mexe estranhamente ao que costuma ser usual com o Farioli, o Porto mexe ao intervalo e são mexidas que na teoria fazem todo o sentido. Tirar um Veiga amarelado e que tem tendência para as picardias, E o PP igual, na luz, faz todo sentido. Entra um Fofana que pode segurar o jogo e é bom na condução e vai aproveitar os passos que o Benfica vai dar. Retira o PP, e aqui é que eu acho que pode ser uma pequena chave do jogo. Retira o PP e coloca o William, que também costuma entrar bem, é um jogador muito pressionante, tinha feito uma ótima exibição em Alvalade enquanto o Maxi o deixou, entre aspas, mas não correram bem. O PP é muito voluntarioso defensivamente, o PP é muito forte na transição defensiva, estava a dar muito jeito ao jogo do Porto. O 0-2 inicia-se numa recuperação do PP em cima da linha da área, que o Enzo vai arrematar uma segunda bola, e o PP dá o corpo às balas, corta a bola e dá o 2-0. Essa dupla substituição não funcionou, mas o Porto continuou ligeiramente por cima. Há um aspecto, eu não sei se vocês repararam, no apito inicial da segunda parte, em que a bola segue do Benfica, o Benfica segue e faz atrasa um passe de 2-3 metros, e o Froholt sai em pressão e ganha a bola aos 5 segundos. Não sei se repararam, o Froholt recuperou a bola dentro da meia-lua do Benfica na segunda parte. Isso é uma mensagem clara do que o Porto quer. O Porto entra na segunda parte para ir para cima deles, para continuar pressionante e a tentar resolver o jogo. E o Benfica leva logo uns ligeiros assobios nessa saída de bola, porque se percebia que o intervalo não tinha funcionado muito bem animicamente, e o Mourinho fala disso e muito bem. Portanto, estava tudo de feição para o Porto, como o Porto gosta de jogar e gosta de lidar com os adversários. Era para explorar ali algumas transições, claro, não é? Claro ter duas setas mais... O Benfica iria ter que atacar, iria ser um Benfica se calhar mais com o coração do que com a razão, porque como já estava a ser, o tipo de jogador menos pensador em campo iria levar o Benfica para um lado mais físico, que o Porto ganha, e para um lado mais de coração, mais de atitude. Mas eu acho que a chave do jogo acontece na dupla substituição ali pelos 50, o Luís se calhar consegue me dizer os minutos, 58, 62. As de quem? Francisco Moura e o Borja Sainz. 63 e 58. Ah, 58 e 63. E acho que a mudança do lado esquerdo do Porto não funcionou. Não funcionou e coincide com a mudança do lado direito do Benfica. Com a entrada do Luke Bacchio e o gol do Benfica passado 10 minutos. E mentalmente o jogo virou, o jogo partiu, e o Porto, estranhamente, e acho que é aqui que o Porto hoje se calhar está com um sentimento agridoce, mais azedo do que doce na boca hoje, porque acho que o Porto não soube aproveitar o aspecto que é mais forte, que é saber estar de frente para a equipa adversária, saber recebê-los e depois matar no contra-ataque com espaço. O Diogo falou da segunda parte, de alguns erros, e depois também já quero ouvir a tua opinião, mas queria falar da primeira parte do Futebol Clube do Porto. Falar um bocadinho de como é que Mourinho vai à conferência de antevisão e diz que o Porto é previsível, que faz sempre a mesma coisa, mas o que é certo é que o Benfica também parecia que ia fazer sempre a mesma coisa, que é aquela pressão inócua de dois jogadores na frente, com os médios muito recuados, portanto era muito fácil ao Porto sair a jogar de frente para o jogo. De repente o Futebol Clube do Porto está a ganhar 2-0 e parecia que o Farioli estava a dar uma lição a José Mourinho, que depois obviamente na segunda parte acabou por não se concretizar, mas a primeira parte é o Farioli a dizer assim: nós fazemos sempre a mesma coisa, mas não é questão de ser bem ou mal, tu ainda fazes pior, porque tu fazes a mesma coisa mas fazes ela errada. Não, eu acho pelo contrário, acho que o José Mourinho não fez a mesma coisa, e ele acho que no meio de um grande jogo de futebol, com subidas e descidas exibicionais de parte a parte, mas a conferência de José Mourinho é um tratado em termos de explicação aberta sobre o jogo, às vezes até com o coração na boca, de uma forma em que se calhar pode haver uma interpretação em que está a ferir os jogadores, quando ele faz a comparação entre o Ortens e o Barreiro, e o Enzo e o Rios, e em que ele explica que para este Porto é muito mais fácil jogar contra Enzo e Rios,
E acho que nós estávamos aqui a ver o jogo e parece-me que é claramente evidente, mas não é só isso. Portanto, é normal que se olhe para aquele eixo central do Benfica que não funciona, que é completamente descompensado na forma como está na transição defensiva, ou seja, quando o adversário acelera em contra-ataque, o Benfica abre uma cratera gigante no meio-campo. Mas não é só isso. É, no fundo, o problema do Benfica neste jogo, acho que foi um problema central no seu todo. Até vou ilibar Trubin, que eu acho que não esteve bem, mas vou passar Trubin à frente, vou incluir Otamendi, vou meter os dois médios e vou meter Rafa. Porque é um eixo central que foi uma cratera em toda a linha, porque aquela pressão a dois homens foi absurda. O Porto conseguiu sempre sair com o Alan Varela muito menos atrás deles e mais às vezes ao lado dos centrais, a poder sair de uma forma diferente. Alan Varela foi jogador-chave nesse capítulo. E depois, repare-se no primeiro golo, em que há um desposicionamento de Denis Gul, que é um patinho feio, mas que em termos de interpretação do jogo de costas é um jogador que não fica a dever a Samu, em que ele baixa muitos metros e leva consigo Otamendi, atrai esse disposicionamento de Otamendi que faz um jogo muito... Eu não sei se ele estava muito limitado ou não, mas não é nem a primeira, nem a segunda, nem a 50ª vez que Otamendi, permita-me a expressão, enterra. Deixa aquele espaço que é do Otamendi lá joga atrás. em apoio, ou seja, é uma bola metida. É isso, joga em apoio e o espaço atrás, que é o espaço do Otamendi, está completamente desprotegido. Froholt, que é impressionante na forma como cavalga, tem ali aquele espaço completamente à vontade. Pois acho que o Trubin também... Eu diria que com o Samu, se calhar, porque o golo é uma bola direta, Denis Gul amortece. No momento em que Denis Gul amortece, se calhar Samu não teria conseguido fazer aquele porque o Samu está pressionado. Sim. E é o Samu que dá o toque para o Alan Varela. Alan Varela que depois isola. Mas Luís, estavas a falar do eixo central, eu concordo contigo, mas o José Mourinho, sabendo que não tem Orches, sabendo que não tem Barreiro, sabendo que tem Rafa e Pavlidis, dois jogadores que são mais débeis na pressão, não seria mais interessante a José Mourinho não ter dois jogadores a pressionar tão em cima, ter o bloco um bocadinho mais baixo? Sim. Ou seja, porque é que ele gerou 45 minutos a mudar isso quando o Porto saiu constantemente daquela pressão? É que aquilo eu nem consigo perceber se é algo de facto deliberado ou não, aquele tipo de pressão por parte do Benfica. Não pode ser, porque nenhum treinador pede aquilo. É isso, nenhum treinador pede dois homens a pressionar e o resto mais ou menos estático, com os jogadores a poderem receber à vontade os jogadores adversários. Portanto, acho que o Porto explorou bastante bem isso e depois tem um miúdo, de facto, antes disso. Eu depois ia destacar à frente. Mais do que o de mérito de Otamendi, que leva ali no 1 para 1 e não é fácil, acho que... O Otamendi não pode ser deixado naquela... Sim, é isso. É isso. O Otamendi vai recuar, o Pietuzewski tem tudo tem tudo para escolher. Sim, não é? Esse é um lance em que eu acho que há muito mais mérito do Pietuzewski do que propriamente. É que o Pietuzewski, nós só reparámos isso na repetição, na simulação ele não só senta o Otamendi, como baralha completamente o Trubin. O Trubin também já estava em queda. Esquerda, sim. Até porque o remate do Pietuzewski nem é muito bem colocado. Não. É numa zona em que se o Trubin estivesse só que ele já firme, estava... é isso, mas ele já estava meio tombado. Sim. E por isso... Mas assim, o Pietuzewski, vamos ver o que é que vai dar, mas a nível de contratação de inverno, incrível, 17 anos. Contratação de scouting mesmo, porque completamente. Arrisco dizer que nenhum de nós aqui conhecia antes, apesar da equipa dele estar na Conference, não conhecia. E a Guialónia, né? Só dizer ainda em relação à primeira parte, que... num grande jogo, acho que foi lamentável várias situações nas bancadas. Começo pelos assobios a Lobantunes. Eu não percebi. Pronto. Um escritor que foi adepto do Benfica, não percebi aquela... Okay. Não estava à espera que o estádio estivesse em silêncio, não é? Normal neste tipo de jogos, mas honestamente não entendo esta mentalidade. Não entendo a mentalidade de cânticos contra José Mourinho. Portanto, alguém que deu muito ao Porto e que está a fazer o seu trabalho. Isso já lá iremos também à questão luxo. Mas, acima de tudo, não entendo a questão das tochas constantes. E isto é um problema que tem que se atacar de frente. Tem que se irradiar isto. É que... O irradiar... Não, irradiar
o ilegal. Eu gosto muito de... Eu acho que se... Tudo o que seja orquestrado, eu acho, É isso. acho bem. Eu acho que está na altura de percebermos que é preciso coordenação. Ou seja, eles vão fazê-lo, portanto, porque não? Mas já há em muitos claro. estádios, não é? Isso, e na Alemanha tu tens ali um momento em que podes fazer Exatamente. isso. E ontem, eu na altura não me apreciei, só me apreciei posteriormente a ver os vídeos na net. Pelos vistos, na Claque do Benfica fez um estendal de adereços do Porto que os durante queimou, o jogo. portanto, E depois há uma justiça divina que é 2 vezes que o jogo é parado por causa Claro. das tochas E e da visibilidade, 2 vezes que o Benfica sofre golos a seguir. e prejudica o E o ritmo Benfica até da entra, própria equipa. obviamente, aos primeiros Exato. segundos, mas até entra com alguma... Logo a primeira, Ganha canto, o Barrenechea até puxa... É o Barrenechea que vai à linha e puxa ali pelos adeptos e depois 3 minutos parado. Eu acho que até nisto os adeptos, esquecendo a questão do Os pyro, adeptos prejudicam toda a linha. é isso. Os adeptos também têm de perceber quando fazem estas iniciativas, porque se a equipa deles está por cima, eles vão quebrar o ritmo, a equipa adversária vai agradecer. E o jogo era na casa deles. O Porto agradeceu aquelas paragens. E a mesma questão aconteceu, lembro perfeitamente, eu acho que foi no Porto Sporting do campeonato, que aí foram os adeptos do Porto, quebrou completamente o fulgor ofensivo que o Porto estava a ter naqueles minutos. Exatamente. É preciso também, até para as tochas, é preciso perceber de tática e de jogo, porque... Sim. Eu não... Mas não vamos lá. Consigo achar que são propriamente adeptos. Não, Podem simpatizar com o clube, mas acho que estão ali por outra... Claro, está na altura de coordenar isso. Não, acho que o irradiar vai dar aso exatamente. Não, irradiar o ilegal, é o que eu quero dizer. Segunda parte. O Diogo falou aqui de algumas coisas. As substituições acho que explicam muito da segunda parte, porque é uma segunda parte em que o Benfica se coloca ali um bocadinho a jeito no início para, como o Diogo disse, o Porto parece estar mais perto do terceiro do que propriamente o Benfica de reduzir. Mas as substituições já... acho que são 2 casos distintos as substituições de Farioli ao intervalo. Gabi Veiga percebe perfeitamente porque é um jogador rastilho. Acho que PP é um jogador mais inteligente a gerir isto. Quando o árbitro apita para o intervalo, Prestiani vai pressionar Gabriel Veiga para obter a reação do segundo amarelo. Claro. E é o banco do Porto que vai tirar o Gabriel Veiga de lá. Certo. Portanto, percebe-se isso. Não percebo tanto o lado de PP, porque acho que PP tem mais inteligência emocional. Foi físico. Foi físico o PP? Ok. Gestão física, sim. Então, não sabia, não tinha essa explicação. Nesse caso, então nesse caso entendo. Porque acho que o Porto quebrou nesse aspecto. O William Gomes não é fácil ser suplente e acrescentar sempre. E o William Gomes já teve entradas boas, muito boas, já teve entradas más, como o Casa Pia, como nos lembramos. Mas é um jogador que podia ter aproveitado de outra maneira aquele espaço. O Benfica não foi tanto pelo corredor esquerdo, ou seja, não foi tanto pelas investidas de Sheldrup, porque Sheldrup não estava a ter muito sucesso com o Alberto Costa. Percebeu que do outro lado havia muito mais vulnerabilidade e então o Martim Fernandes já se notava que havia ali um desgaste e portanto o Farioli tem que mexer aquele lado esquerdo à força, mas eu não consigo achar, já vi mais, vamos a mais coisas ridículas, já vi que Francisco Moura já teve que desativar o seu Instagram porque foi altamente insultado e eu não entendo o que é que dá a uma pessoa para ir ao Instagram de um jogador, insultá-lo gratuitamente, dar-se esse trabalho, não consigo entender. Mas mesmo que tenha o futebol é muito no Instagram, mesmo que tenha motivos para o fazer, podia ter. Que se calhar nem tem, vendo bem, e se calhar tu ias bater nisso, Luís. O Francisco, ele não entra bem, isso é certo. Mas eu acho que é questão de já entra com a fama. Então o adepto portista já sabe que vai cair. É o jogaio do Porto, não é? É o jogaio do Porto. O adepto portista já sabe que vai cair no Moura, azar do caraças, os 2 golos começam do lado direito. Por ali. Mas o Moura, se nós formos a ver frame a frame, os posicionamentos, não é o Alberto Costa que está a dormir, tem 1 metro ou quase 2 metros de vantagem para o Sheldrup, espera pela bola, o Sheldrup antecipa-se e finaliza no 2-1. E no segundo lance, eu não consigo agora precisar, mas o Moura está a fechar a linha, o Ivanovic cruza nas costas dele, o Moura vê o espaço no centro da área ali é que claro, é o prejudicial. O Moura olha para as costas, vê que o Fofana está a acompanhar o Ivanovic, portanto o Moura preocupa-se mais com o espaço central e depois no centro da área estão 5 jogadores do Porto para 3, ou 6 para 3,
e é naquele espaço do Varela, do William, que o Barreiro entra e finaliza. É um bom Portanto, golo. é questão É de... bom golo. E depois há outra nem coisa. criticar o Moura. Eu não sabia disso mesmo. É verdade. E depois há outra coisa que é... pensem nisto. O jogo está frenético. Está partido, está louco, está muito vivo. O Porto está emocionalmente por cima. Mas tu és lançado em campo aos 58 minutos para fechares um lado onde Bresciani está a arrebentar. Ele já estava com queimbras. E o Dedic não estava a conseguir a profundidade que às vezes consegue. E tu entras com uma mensagem para aquelas características que ali estão. E 2 ou 3 minutos depois entra Luque Bacchio para aquele lado. Portanto, levas logo com um jogador diferente, acabaste de entrar, ainda não estás no ritmo de jogo e levas com um jogador diferente que, pegando na bola, fez também logo a diferença naquela bola oposta. Portanto, eu não consigo entender, não estou a dizer que o Moura fez um bom jogo, mas não consigo entender esta crucificação de Francisco Moura. Mas então a chave para ti foi as substituições, ou seja, foi que é uma coisa que As substituições ali a hora melhoraram do o jogo. Benfica e que é pioraram uma coisa o Porto. que já não é a primeira vez que se fala disto no seio portista, até no canto do Porto volta e meia falam da questão das substituições, que nem sempre são substituições que Acertadas. melhoram o jogo, ou seja, que Farioli poderá, por vezes, uma crítica, por exemplo, eu faço muitas vezes ao Rui Borges, nem sempre ele consegue ler o que está a acontecer no jogo para mexer de banco. Eu acho que neste caso o Farioli teve de ler à força, ou seja, são substituições ativas e não propriamente programadas. Reativas, Sim, não é? nem reativas ao que o adversário fez. E tem logo que reagir a 2 momentos. Pronto, Nós isso não sabíamos também da questão do PP. essa portanto, questão do PP acho que também explica um bocado. Gabri e Veiga, portanto, são logo 2 mexidas que ele se calhar não iria fazer, não é? Se calhar iria esperar mais. Exatamente. A justificação do Farioli, basicamente, só para explicar, o PP teve de jogar a lateral ainda agora há poucas jornadas e teve de fazer picos muito grandes. E o Farioli e a equipa técnica dele ligam muito aos índices físicos. E ele explicou isso mesmo, que a carga que o PP teve só dava para 45 minutos. Então para que é que o meteu? Eu não sabia disto. Eu odeio isso. Pronto. Odeio isso é desculpa, porque senão não o metia. Então que vais para um jogador num jogo onde ele só pode jogar 45 minutos? O Luque Bacchio também só podia fazer E o 20. Barreiro Mas só o Cavaco estava no podia banco. fazer O PP foi 15, titular. Então quer dizer, já entraste Mas no deu jogo para já com uma 45 substituição bons. feita, não é? Já, uma substituição já estava feita. Sim, e Sim, eu o sabendo amarelo, isso, preferia jogar no início com o William Gomes e depois Não faz sentido. Claro. adiante o amarelo do jogo. não ajudou, a substituição não resultou. Eu acho que também se tenta aqui amenizar um pouco as coisas, pôr A minha uma água questão na é, fervura. ok, 45 minutos, depois paras, não mas conseguia a minha- fazer mas, mais 10 ou 15. Diogo, Agora, mas que é a minha estranho- questão- mas a minha Estou questão a é esta. questionar, mas eu não Tu percebo vais isto. para um jogador que faz 45 percebo, eu minutos. concordo, Então, eu quer dizer, concordo. ele não está bem, então e se ele rebenta Eu- aos 30 minutos? Eu concordo, e pode, Não é? Pode rebentar aos e 30 pode ter minutos. uma lesão grave que hipoteca o É resto da isso, época. então está mal fisicamente e vai ser titular Eu no con- clássico. Eu concordo perfeitamente, mas de facto há uma questão que joga a favor de Farioli, que Claro, tem é primeiro. ele quase nunca substitui ao intervalo. Mais ou menos, contra o Sporting substituiu. Sim, por sim. exemplo. Sim. Ok. Eu acho que houve ali uma quebra. Os 60 Em minutos jogos definiram. é mais em jogos da Liga Europa que ele Sim, substitui sim. ao intervalo. Os 60 minutos acho que definiram um pouco o clássico de ontem. Eu estou a dizer 60 minutos arredondado, eles substituições, 58, 63. E também há outro aspecto que se calhar temos de ter em conta, que é o Porto tinha tido um jogo de elevada Muita, exigência a meio da semana. O Porto rodou alguma equipa, sim, mas há exigência física, há exigência mental e isto parece Claro, que não, claro. tudo joga. O Porto está na sequência mais complicada, não é? Porque isso, sim, vem sim. agora vai a Stuttgart. E depois há aquela questão, eu tinha um treinador que dizia muito isto, e é verdade, Vai ele aquecer. ouvia... Diz? Vai aquecer. Não. E ele dizia muito isto, ele ouvia isto do Mário Wilson, uma figura incontornável do futebol. Portanto, Mário Wilson treinou e ele passou a nós, José Carlos, a quem manda um abraço, que eu sei que nos ouve. E tu vais E passar ele a toda a gente dizia, agora. eu vou passar a toda a gente. Ele dizia, e parece estranho, mas faz sentido. Portanto, o 2-0 às vezes é mais perigoso que um 1-0. Porque num 0 tu estás com os sentidos todos ligados. Estás alerta. Tu sabes que estás alerta. Tu sabes que não podes sofrer, vais dar tudo. E o 2-0, ainda por cima um 2-0 que está mais próximo de 3-0 e que estás na casa do adversário e que está tudo a teu favor, e eu acho que dá algum desleixo, algum relaxar, não é desleixo? Conforto. Algum Eu conforto. percebo conforto. isso, mas no futebol... E quando tu sofres o 2-1, mentalmente outra equipa já te passa à frente. Eu compreendo o Mas princípio é se da perigoso. coisa. tiver um 0 é e perigoso. sofres um 1, também já te passa à Eu frente sei, e já mas, não é, estás a ganhar. mas é que se calhar nem dás tanto... Eu compreendo, mas eu acho que isso é tantas mais... possibilidades. É mais eu acho que é daquelas coisas que se diz, mas que faz sentido. Eu concordo, mas A outra equipa não, passa-te logo não por num cima. clássico. Eu acho que num clássico tu estás no Isso, eu fim. também não Se concordo. tiveres um jogo, com todo o respeito, Mas, tiveres um ó, jogo em Igor, casa contra o Arouca, estás a ganhar Eu 2-0. percebo, O Porto eu percebo. sofreu em Alvalade de 2-0 para 2-1 Mas e como é que nós segurou. conseguimos explicar que o Porto a ganhar 2-0 na Luz
No primeiro gol e nas repetições dá para ver perfeitamente, a equipa, o meio campo do Porto está a fazer um sprint para tentar alcançar o ataque do Benfica. Como é que explicamos Claro, este excesso o Benfica, de posicionamento subido? É assim, teríamos que ver o lance todo, mas por exemplo, como tu falaste bem, o Porto até entra muito Eu forte acho que o Porto na segunda parte, muito pressionante. Não sei, acho que o jogo estava tão de feição para o Porto que o Porto nem se preocupou muito, não contava, acho que não contava nada com aquela reação do Benfica. Falámos aqui da chave, de algumas chaves que nós achámos para o jogo. Sim. Arbitragem, o que é que achámos? Uma arbitragem de um jogo muito difícil. Muito difícil, sim. Achámos que houve aqui algum erro de carteira que tenha condicionado. Eu acho que o último lance O do Diogo Costa é discutível. Os com o outros Pavlidis. dois não me parece nada. Quais outros dois? Eu acho que O Diogo Costa nas costas Benfica do fala do- Pavlidis. O dois Gabri lances, Veiga. mas- O Gabri Não estou a Veiga ver no qual é. Rafa. Há uma subida do Diogo Costa nas costas do Pavlidis e o outro já nem sei qual é. O outro não estou a ver também. Diziam- Só me do lembro dos Gabri dois Veiga, do não é? Diogo Costa. Diz? Não será o do Gabri Veiga? Na área. Penalti. Não, só. estou a dizer na área, sim, Ah, sim. ok. Mas, Pois. olha, é tão que eu já nem me lembro. O último lance é um lance discutível, enfim, acho que não há não há motivos para o VAR reverter aquela decisão. Se marcasse penalti também não acho que houvesse motivos, tal como disse aqui há uma semana naquele penalti do Porto contra o Arouca, não haveria motivos para deixar de o assinalar. O VAR. Diz? O VAR. O VAR. Mas eu gostava mais de focar aqui também num aspecto que já toquei há pouco ao de leve, e que, à parte da questão Rafa, que sem bola não é propriamente um jogador muito útil, mas a Rafa ontem com bola acho que foi o menos em relação à expectativa que existia do Benfica. Acho que o jogo lhe saiu bastante mal. Acho que Alan Varela faz um grande jogo no sentido de o anular, várias faltas úteis. Acho que a vertente física pesa muito para o Rafa. O É Rafa verdade. não gosta de levar o jogo para esse domínio, e o Futebol Clube do Porto imediato. Se pensarmos nos primeiros 20 minutos, 3-4 vezes que o Rafa ganha ali nas costas do médio, e leva logo. ali, pronto, Sim, sim, não estou a dizer que é falta ou não, mas leva ali com o físico de jogadores como o Alan Varela, como o Froholt, Bednarek, e acho que o Rafa Sim. E depois é alguém que quebra com isso. Mentalmente ele leva 2, leva 3 e baixa logo. ao contrário, por exemplo, do Prestieri. Sim. Também levou 2 ou 3 E isso fala o crescer, sim, É. é verdade. Mas acima de tudo, há a questão do meio campo do Benfica, que este jogo, claro que eles agora também não estão tão rotinados como estavam no início da época, mas este jogo deixa muito a nu até o mau planeamento 40 da milhões ali, não é? Vamos ver a questão do Barrenetxea. À parte da questão do dinheiro, o Benfica acaba por encontrar a solução para o meio campo, um jogador que se calhar no início da época nem era apontado para o meio campo, embora seja a sua posição, que é o Orsnes. E um patinho feio. Barreiro. E o Barreiro, é verdade. Mas eu ontem meio que a brincar disse que o jogador do Benfica que mais valorizou com o Clássico foi de facto o Orsnes, porque ontem percebeu-se efetivamente, se dúvidas existissem, da sua importância, e que, como já dissemos aqui várias vezes, é o melhor médio do Benfica. É o melhor jogador para organizar jogo, e a equipa sem ele não é a questão de ter bola, é a questão posicional. Descompensa. A falha do Benfica ontem, creio que não. O Mourinho falou muito da fisicalidade. Eu não acho que tenha tanto a ver com a fisicalidade, percebo, mas acho que é muito mais uma questão posicional. Porque o Enzo Barrenetxea, que é um jogador que se tenta dar ao jogo todo, depois acaba por não conseguir ser tão efetivo no passe como é o Orsnes, e o Rios é um jogador muito mais indisciplinado, precisa de alguém muito mais pêndulo, muito mais pensador ao seu lado para conseguir expor as suas melhores características. Portanto, o Benfica, em termos de meio campo, foi terrível. A primeira parte do Benfica é terrível. E finalmente, a minha última nota tem a ver com o Ivanovic, em que, voilà, Ivanovic não entrou para extremo esquerdo e está num golo. Assiste o Barreiro, portanto, jogou ao lado do Pavlidis. Percebo que não vai ser uma solução que Mourinho vai usar muitas vezes, mas fez alguma diferença. E lá está. E percebemos que Ivanovic não é esse flop que já o estava a tentar pintar, porque eu acho que ele é efetivamente vítima desta tentativa de o colocar a extremo esquerdo, quase que a sacudir do género, ok, ele tem que jogar, eu vou metê-lo aqui,
eu acho que Ivanovic pode acrescentar muito mais numa posição muito mais parecida com a sua e para a qual ele foi contratado. Igor, só para terminar esta questão do Orsnes, eu tinha aqui um apontamento que o Luís disse bem, que o Orsnes valorizou, até pelas palavras do Mourinho no final, que disse, foi mais ou menos isto: É uma música diferente. sem Orsnes a música é outra. Se o Mourinho já sabia que não ia ter Orsnes e sabia que a música é outra, porquê é que ele não mudou o género musical? Pois, Não mudou a estratégia Sim, da mas equipa. mas devia que faltar sempre o pensador de meio Mas campo. os jogadores que ele tinha... Recuar mais, Ele não colocar... tem quem? Não é mudar as peças, era mudar a abordagem. O género, imagina uma banda a tocar um género musical diferente. Não achas que seria mais... se iria proteger mais? E imagina que É ele uma mudava, metáfora, mas imagina que ele mudava o sistema tático e as dinâmicas Ou a para, pressão, para o jogo do título. Bastava ser, se Para- calhar, a e pressão. perdia. Para o Sim. Benfica é o jogo do E título. Mourinho não é esse tipo de treinador. Não é para conservador, Mim, não é? Para mim há um nome que eu não consigo compreender. É verdade que ele está a regressar à lesão, que é o Sudakov. Acho que o Sudakov... Ele tem estado no banco, mas Mas não o Mourinho diz que a situação era semelhante ao Barreiro. Ele dava para 10, 15 minutos. É isso. Ele, Porque o Benfica ontem É já esta a precisava de um questão. Sudakov, um pensador, se calhar. Sim, alguém, o Sudakov Rafa não iria pode poder o ser titular pensador, neste jogo porque é isso. ele Claro, é isso. já está há um mês quase ausente. Mas mesmo antes dele estar ausente, ele pouco estava a jogar, desde que o Rafa assumiu a titularidade. Eu, para mim, Mas é acho isso. sempre... Eu acho que como ele sem diz o Carlos Orsnes- Daniel, acho que os melhores jogadores há que arranjar sempre espaço para eles. Yeah. E um jogador como Sudakov... Pela calma que dá o jogo do Benfica, eu Sim, e ontem precisavam custa-me disso. Critério, perceber, é não mais é? o critério. critério, Calma no sentido de critério, sim. Custa-me a compreender como é que não Pois. tem minutos, mesmo antes de se lesionar, mas isso são outros Outras 500. questões. Eu acho que, no fim das contas, e estamos a falar de um campeonato que ainda não está fechado, mas está cada Inclinado. vez mais bem encaminhado para o Porto. O Porto esteve praticamente a ganhar 3 dos 4 clássicos. Não é? O Porto, tirando até, vou meter de lado o Porto-Benfica, em que foi um jogo completamente fechado, foi um jogo de facto de 0-0, mas o Porto ganhou em Alvalade. E Empata com o Sporting empata no com o último Sporting minuto. no último minuto e este jogo também teve o jogo completamente na mão. Portanto, o Porto, em grande parte dos clássicos, foi superior e por isso acho que E tem aqui sido também superior, acho que... é que tem sido muito efetivo contra as equipas mais abaixo na classificação, mas mostra também superioridade contra os rivais diretos. E depois, é bom não esquecer, o Porto, estes 2 jogos que o Porto quase ganha para o campeonato aos rivais, o Porto faz isso com o Denis Gol, que é o terceiro avançado. É bom não nos esquecermos que De Jong, eu acho que ia dividir muito a titularidade com o Samu depois, com o protagonismo todo, também se lesiona, e a verdade é que anda Denis Gul a jogar e o Porto a conseguir ser competitivo e quase ganhava o Sporting com o Denis Gul. E curiosamente, É nesse jogo que o Samu se lesiona ao intervalo. e curiosamente Mofi é titular na Taça e o Porto. E perde, exato. E o De Jong em Alvalade, desculpa Luís, para bater nisto que tu disseste, o De Jong em Alvalade tem uma importância Sim, sim. enorme no estilo de jogo de Porto, porque consegue segurar a bola e permite à equipa crescer e ter jogo no meio campo do E por Sporting. fim, Mourinho há uns tempos falou qualquer coisa de que, por causa de ter metido os miúdos lá dos sub-17 a jogar, Anísio que e... se fosse outro clube Manjac. fazia capas de jornais, acho que ele se estava a referir ao Sporting, imagino eu, não percebi bem porquê. Sim, por causa do Benfica tem falta de capas de jornais. Por acaso Exato, uma mas coisa. O Mourinho esteve bem nessa. acho que Mourinho deve olhar também para o outro lado e ver que o Porto, para este jogo, e num caso para toda a época, no outro caso para esta fase da temporada, o Porto aposta em 2 miúdos. O Porto ontem marca um golo com um miúdo Qual é o de 19 seu anos e um golo com um miúdo de o 17 anos. O Frollo parece-me já... Isto sim, Ninguém dá isto- 19 anos é ao isso, Pro. é isso. isto é aposta efetiva em miúdos. Isto é aposta efetiva e não lançar. Ok, lançar, sim senhor, até num jogo mais acessível. Lançou o Geneto, o Anísio já marcou golos importantes, ou um golo importante. O Manjac entrou bem O também. Banjaki também já foi titular. Ok, mas e nestes jogos, nesta fibra, aqui é que se quer ver os craques, os miúdos Não estava a nenhum despontar, a convocado crescer. E obviamente nem sequer no banco estava algum. Muito bem, Renato, antes Pergunta nas da redes. tua pergunta das redes, já estamos a ter guerra de penaltis, há penaltis, Por acaso vermelhos. não senti muito. É, Não? aquele penalti do Diogo Costa tem gerado discussão, Aquele mas além alegado disso. penalti. Sim, Calma, alegado penalti. Calma. Mas além disso, não há muita coisa. Não? Não. Não vamos ver comunicados? Não, há mais com a cena da traição do Lúcio. Eu não sei se vocês iam falar disso ou Não, não. eu acho sempre graça a um profissional de futebol chamar a outro profissional de futebol traidor. O Lúcio, por exemplo, já trocou de clube quantas vezes? 5? Não sei.
O Mourinho também trocou as suas vezes. Acho que a questão Quer aqui, dizer, treinador, é por estar no Benfica depois. Mas o então, tu Mourinho estivesse já no tinha Boa estado no Vista- Benfica antes do Porto. Se estivesse no Se calhar Boa o Vista- Mourinho, se calhar Exato. o Luz nem sabe. Os Benfica- Portanto, não sei, já não me quando lembro, o Mourinho mas foi para o Porto também já era traidor, porque já tinha estado no O Lúcio saiu Benfica. duas Isto vezes do Porto, não é? Eu acho que isto são os Saiu, fediveres do futebol português. Não, e alguma vez o Porto tentou voltar a ir buscar o Mourinho? Mas não interessa isso. mas não se dizer interessa Mourinho isso. não... O que é que Não, isso porque interessa? Na altura em que o Mourinho Maxi vai para o Pereira Porto, era traidor. fazia Não, algum é um sentido. profissional de futebol. É um profissional de futebol. é isso, fazia algum sentido na altura em que ele foi para o Porto, algum benfiquista Claro, chamar-lhe não. traidor quando ele foi escorraçado do Benfica, entre aspas. E eu até achei estranho o Mourinho dedicar algum tempo Olha a esta explicação. Olha quem. Porque acho que não é nada digna de tal. Muito bem, então, pergunta das redes era como é que Mas é até se o fico Porto... surpreendido com O Lúcio não parece ser Também nada. não estava Sempre a foi ver. um jogador super calmo. Sim. É. Não estava a ver, a dar-se esse papel. Não, é isso. já deixei de Mas pronto. acreditar na bondade das pessoas que estão no futebol. Vai, Igor já Renato. não Dá-lhe, acredita Renato. A no pergunta mundo. nas redes era: esta conjugação de resultados deixa o Futebol Clube Porto mais perto do título? Queríamos saber as opiniões das pessoas, foi quase tudo no mesmo sentido. Basicamente é se o Porto ganhar ao Braga, É campeão nacional. é campeão. Mas escolhi aqui 4 comentários. O Pedro Moreira diz: ainda está tudo em aberto entre Porto e Sporting, o campeonato vai depender do que o Porto fará nos jogos fora. Penso que o Sporting irá ganhar os jogos todos até ao fim, no máximo escorrega num jogo. Depois a Catarina diz: o Sporting mais uma vez a não saber aproveitar, no empate com uma segunda parte inexplicável com o Braga. A Catarina é a Cata. Exatamente. Boa gente. Porto também não soube aproveitar e deixou-se empatar, quando até aqui noutros jogos soube sempre aproveitar a vantagem. Quem menos cumpriu foi o Sporting no final das contas. Francisco: sim, o Porto é a verdadeira definição que o ataque ganha jogos, mas a defesa ganha campeonatos. Perder no Estádio da Luz criaria fantasmas do ano passado. O Benfica deu uma hora de avanço ao Porto enquanto teve Rafa, ganhando em Braga será certamente campeão. E só para terminar, o Hugo Pinto diz-nos: o Porto fica mais perto do título, mas podia ter saído este fim de semana com uma folga maior para atacar a Liga Europa e a Taça de Portugal. Acredito que vai ter de gerir o plantel até ao final de março, a altura em que Ataca É, vai tudo. o derby lisboeta. Taca tudo. Por sair ótima posição para gerir o que quiser, pelo amor de Deus. Sporting, muitas pessoas falaram ali do Sporting. Engraçado o quão parecido é o jogo da primeira volta com o jogo da segunda. E há ali há ali uma questão muito interessante, que é quando o guarda-redes do Braga misteriosamente se lesiona e é assistido durante 3, 4 minutos e os jogadores do Braga vão ao banco. A partir daí, portanto, estamos a falar nos 30 minutos, mais coisa menos coisa, o crescimento do Braga e o desaparecimento do Sporting, que foi sendo tão gradual. Tivemos, por exemplo, uma segunda parte onde o Sporting defendeu sempre numa linha de 5. O Géni, que até é um jogador que gosta de sair para o contra-ataque e houve espaço para sair, estava tão atrasado, a quantidade de piscinas que ele teve a fazer, tiveram depois de o retirar porque ele estava cheio de queimbras. 28% de posse de bola do Sporting 28% na de segunda posse de bola, parte. exatamente. Na segunda parte. O que é capaz de dizer sobre a prestação novamente igual da equipa do Sporting, que parecia que tinha ultrapassado aquela ideia de começam bem os clássicos e depois é sempre a desaparecer? Foi assim contra o Benfica, foi assim nos 2 jogos contra o Braga, foi assim no ano passado no jogo do título contra o Benfica, e de repente voltam a ter um jogo absolutamente estranhíssimo contra um Braga que é muito forte, tem ótimos jogadores, mas que foi convidado a dominar o Sporting e dominou, e foi depois teve depois a sorte do jogo com aquele penalti, mas que foi uma sorte merecida. O Braga esmagou o Sporting na segunda parte. Eu acho que o Braga esmagou o Sporting mais em posse de bola É isso. e mais em posicionamento. Mas não Mas criou em op- muitas sim, mas tu oportunidades. passas 50 Sim, minutos sim, na e perto tua a rondar a área, área. não é? A rondar a área. Alguma coisa pode acontecer. Eu percebo, mas o esmagamento aqui acho que é uma palavra demasiado forte, porque o Braga teve bola, efetivamente, mas pouco criou. Não é? Pouco conseguiu, criou, mas teve e foi tudo consentido por parte É do Sporting. verdade, mas esta é A questão minha é dúvida. essa. É A isto. questão é essa. Como é que tu dás isto tudo ao Braga? É verdade que o Braga não criou, mas tanta vez estás ali. Claro, O Moutinho teve um lance onde bastava ter decidido melhor e estava na cara do Rui Silva. O Horta igual. Houve uns cruzamentos sem desvio Não é? Houve ali, que o Rui Silva até tu estás apanhado. sempre, tu és o Sporting, vais dar 80% de posse ou 72% de posse de bola ao adversário, mesmo sendo o Braga. Eu acho que há aqui uma questão, eu se calhar divido a responsabilidade por uma questão física, mas também por uma questão muito mental. Houve uma altura na primeira parte, o Sporting fez uma boa primeira parte e estava
constantemente em cima do Braga, o Sporting a aproveitar muito bem a presença do Diego Rodrigues na E o à ala Sporting desmontou esquerda. bem. E o Sporting houve uma altura que a linha defensiva do Sporting estava 10 metros à frente do meio-campo. Portanto, nem era aquela linha fictícia do meio-campo, por causa do fora do jogo. O Diomande e o Gonçalo Inácio estavam 10 metros à frente. E na segunda parte, nós vimos uma linha defensiva do Sporting cerca de 40 metros recuada, a essa de 10 à frente. Portanto, será instruções, será aspecto físico, porque o Sporting teve o embate contra o Porto e não rodou a equipa como poderia rodar, também porque tem lesões, tem complicações, e também acho que há uma questão mental, uma questão de aceitar, ok, estamos por cima, não estamos bem fisicamente, vamos dar Estava a faltar a palavra. Sim, vamos dar consentimos o jogo, a iniciativa. a iniciativa. Vamos dar a iniciativa ao Braga e vamos depois explorar. Infelizmente para o Sporting, o Géni teve espaço, teve oportunidades, mas não conseguiu decidir bem quase nenhuma delas. Porque está muitas muito da primeira cansado. parte também, é verdade. Isto já vem atrás. O Géni teve isso. uma lesão. Há muito que o Géni fecha como quinto homem, não é? Claro, Sim, é sim, isso. sim. E o Géni Há teve muito. uma lesão e desde que veio da lesão ele tem constantemente que E foi jogar. O à CAD Sporting também. anda com, não sei se são problemas de planeamento, eu acho que não, é questão também das lesões. O Sporting não tem muitas alternativas. Calma, isso aí já não é verdade. O Sporting já está há um mês e esteve até, pela primeira vez em muito tempo, teve aquelas 2 semanas, nós até falámos aqui, limpas. Certo, Portanto, certo. o Sporting, se tu olhares para os jogadores com exceção do Ioannidis, de meio campo à frente, são todos bem. Mas enquanto O Luís Guilherme, tens o Faye que... sim, A questão é essa. desapareceu, Essa é que é a questão. É que o Faye parece-me, nesta altura, ser um jogador muito menos fiável do que Pois. propriamente quando foi contratado se achava que ia ser. E porque perdes Chegou o a ser Alisson titular. também, portanto, ou seja, na troca Alisson-Faye, perdeste um jogador entre aspas. Não, mas A un- ganhaste o Luís Guilherme. Sim, não, mas estou a dizer na troca Faye-Alisson, perdeste, porque tu ganhas Luís Guilherme porque perdes Kenda. Ok, está bem. Tá essa Pronto, questão, se fosse não é? aqui, sim, já não Sim, estava a sim, contar não com é? o Kenda. Porque... O Kenda tem estado, gente, é a única baixa. Sim, Não é? mas Tu tens- o Pote nota-se que chega ali a uma altura do jogo, o Braga ainda por cima tem aquele tipo de jogo, toque curto e muito posicional em cima do Sporting, e o Pote andava, só faltava ver os pulmões de fora atrás deles. E para tirar o Pote, quem é que o Rui Borges meteria É, Luís ali? Guilherme. E lá está. Eu acho que essa é para mim E aquela é o Géni maior por Quaresma- mistério do último ano de Sporting, ano civil, que é como é que é possível os jogadores do Sporting terem tantas recaídas e demorarem tanto tempo a ganhar A voltar ao... índice ao fim. físico. Sim, sim. O Pote está a ser poupado, trabalhado, desde que regressou de lesão. Sim, sim. E não podemos esquecer que desde que o Pote regressou de lesão, o Pote já teve 3 semanas limpas, porque o Pote cumpriu o Sim, sim. castigo a seguir ao jogo com o Porto. Portanto, nessa jornada não jogou. O Sporting teve depois 2 semanas limpas para a frente, até... Há um jogo em que ele nem entra. Há um jogo em que ele não entra Em casa com com o Porto. Ele com o Porto não é titular, por exemplo, entra já muito perto do fim. Não, Ou mas seja, há um jogo que ele fica no o banco jogo e nem anterior, entra, sim, que o é jogo anterior. o Estoril. o jogo anterior ao, acho que é com o Estoril, Estoril. sim. Portanto, o Pote teve Claro, 3 claro, semanas limpas. ele Como é parece que o que está a ser Pote poupado, não está nesta forma física É em isso. meio de março? Portanto, eu acho que depois o Rui Borges quer mexer para reforçar a energia. Ele falou muito na energia na conferência de imprensa. Ele quer reforçar a energia, mas ele tirou o Géni, arrebentado, para colocar o Quaresma. E é também, portanto, uma equipa que já está recuada. Eu acho que é também a mensagem que passa para dentro do campo. Não só a mensagem para o Sporting, mas a mensagem para o Braga, para os jogadores do Braga. É alto lá. Eles estão-nos a dar o jogo, já estavam a dar e agora estão-nos a dar. Eles querem-nos em cima deles. E acho que todos estes fatores, e de facto, acaba, não sei se é questão de sorte ou azar, mas é um penalti no último segundo, quase literalmente. Sim, obviamente aqui no há uma último pontinha de segundo. sorte, mas tu pões-te a jeito. Não é? Mas É pões-te a isso, jeito. é o Houve pões-te a muitas jeito. bolas a rondar a área do É Rui isso, Silva. a ideia de que o Braga não criou muitas oportunidades é verdade, não teve ali oportunidades, mas, Sim, é mas muito foi tempo- convidado a estar estás- ali. Estás muito tempo a rondar. É verdade. Pode acontecer qualquer coisa, pode acontecer um desvio, pode acontecer uma oportunidade. Depois o não é? Soares lá na frente, completamente Essa é outra. estourado. Portanto, o Sporting não vai ter arriscar Ioannidis uma lesão grave também. e não qualquer leva, dia. neste caso, Rafael Nel para o jogo. Não consigo Pois. compreender o que é que se passa com É. o Ioannidis. Foi ao banco no Dragão, agora Sim, se o aparentemente Soares tivesse que sair... não havia. É isso. Não Eu havia. acho- o Sporting parece uma equipa num colete de forças, e o Rui Borges parece que quer fazer algo mais, mas parece que está atado, que não consegue ter as soluções para colocar no jogo. E nesse aspecto, se calhar nós olhamos para o banco dos outros 2 candidatos ao título e se calhar tem outra qualidade. Tem outra qualidade. Eu tenho muita não concordo. dificuldade. Nesta fase, Eu acho é que o Eu não Sporting- acho que tem outra qualidade. Há Nesta tem fase- outra... Há aqui qualquer coisa que o Sporting tem de explicar. E vêm eleições, eles vão debater na quinta-feira e nós tivemos no canto do Sporting o candidato por Nussá e ele vai questionar
Porque o E Sporting... também foi convidado Frederico Varandas. Frederico Varandas foi convidado, mas eles não estão a fazer campanha. Só vão fazer o debate. Uma das grandes bandeiras do Frederico Varandas no Sporting, quando entrou e não só, era a tal unidade de performance, top of the line, íamos fazer coisas incríveis. Portanto, há que explicar como é que tu tens tantos jogadores que demoram tanto tempo a recuperar. E o vai-vem? É isso, essa é que é a preocupação. O Ioannidis já foi ao banco. O Debate já foi 2 vezes utilizado como suplente e depois nunca pode jogar. Mas eu acho que não é só isto. Honestamente, peço desculpa, mas isso claro que não é só isso. Claro que não é só isso. Isso é a desculpa natural, mas esta é uma postura normal por parte do Sporting. O de e atenção, o Porto durante aqui alguns meses também andou a fazer isto, que é andar agarrado aqui a uma vantagem mínima. Só que o Porto fez isso contra equipas muito menos capazes. O Sporting faz isso contra as melhores equipas e normalmente não corre bem. E contra o Braga teve 2 situações em que isso aconteceu. As 2 segundas partes do Sporting contra o Braga foram talvez as piores do Sporting. A outra com um penalti. E eu honestamente eu não consigo entender como é que Daniel Bragança não entra neste jogo. Porque, ou seja, a questão da falta de energia, ok. Mas às vezes a falta de energia sobressai quando tu não metes uma bola redondinha. Epá, e eu honestamente olho para a equipa do Sporting e Daniel Bragança, com todas as lesões que já teve, é o jogador que sabe pegar na bola, metê-la até numa transição, meter para alguém de uma forma muito mais limpa para que a equipa possa aproveitar, nem vou dizer para marcar, para respirar. E acho que ter ali alguém que consiga ter essa capacidade. O Rui Borges gosta de colocar o João Simões porque o João Simões traz uma intensidade para os jogos grandes e para já João Simões, depois de uma fase muito boa, está numa fase muito má. Sim. Normal no crescimento de um jovem jogador. Claro. Ele entra no Dragão absolutamente... No Dragão não, desculpem. No jogo da Taça muito mal. Entrou mesmo muito mal e neste jogo com o Braga também não entrou muito melhor. Bragança é sem dúvida. Até para o lugar do Pote, por exemplo. Sim, exato, isso, e para colocar gelo no jogo. Eu acho que o Sporting precisava de colocar gelo e guardar a bola. Isto que o Luís diz, o Bragança tem uma grande guardar capacidade a bola no técnica. pé, não é? Guardar a bola no pé, não é, claro, isso. Ir para o meio campo adversário e fazer o adversário que tem de correr atrás dela. E o Bragança e o Sporting tu não consegues só controlar o jogo a despejar a bola na frente. Num Soares que estava atrás, completamente desgastado. Só dizer que é difícil uma pessoa já... Mas não cansa ver a ligação Zalazar e Ricardo Horta. Primeiro golo do Braga é uma delícia. É fantástico. Aquela variação para a esquerda. O domínio de bola. O domínio ao primeiro toque. Com o Jenny Compton. É uma recepção orientada em que ele ganha imediatamente a frente a Jenny Catano. Portanto, o Jenny não está à espera daquele domínio. Quando o Jenny se percebe o que vai acontecer, já está. É muita qualidade de Zalazar. E eu volto a dizer, é um jogador que eu percebo, o Braga não o vai querer vender a nenhum dos grandes, mas está ali um craque, ou para alguém lá fora, está muito bem, muito bem. Depois, eu acho que eu esperava mais arte, ao contrário do que vocês estão a dizer, eu esperava mais arte do Braga na segunda parte, e o Braga soube circular, soube tocar, mas teve muitas dificuldades em criar oportunidades, e nota-se a este Braga que falta alguém com... Falta um ponta de lança a sério. Sim. O Paulo Vítor é muito bom em encontrar espaços. Sem dúvida. Mas falta. Jogar... E depois vais ao banco e vais buscar Fran Navarro, não é aquele ponta Paulo de lança... Vítor faz-me lembrar o João Pinto. Sinceramente, o João Vieira Pinto. Sim. A forma como ele encontra espaços, só que normalmente o João Pinto jogava com um ponta de lança. Com um ponta de lança, e algum tempo até que já dela. E aqui também poderá fazer sentido isso. Acho que o Paulo Vítor pode... Paulo Vítor é muito mais Ricardo Horta do que o Paulo Vítor. Sem dúvida. Até que Zalazar, ele depois pode evoluir, acredito que ele possa ficar com o papel de Zalazar quando Zalazar sair, imagino que vai ser no final deste ano. Mas acho que falta realmente, e acho que deve ser... É difícil dizer que deve ser a prioridade, tendo em conta as limitações defensivas que o Braga vai tendo. As coisas estão um bocadinho melhores, embora outra vez Paulo Oliveira, que não tem sido a primeira opção, obviamente. Mas, e arriscou ter sido expulso. Arriscou e por uma coisa saiu ao intervalo. Mas acho que o Braga precisa mesmo de encontrar um bom ponto de lança. Eu acho que a chegada do defesa que eles trouxeram agora pois, há pouco queria dizer Barisic, exatamente. Melhorou muito a defesa. E faltou neste jogo. Por isso é que Paulo Oliveira jogou. Exatamente. Normalmente agora tem jogado o Lagerbielke
e a RMB e o Barisic. Muito bem, o Sporting que teve, agora no final é mais fácil à segunda-feira, mas teve aqui uma grande oportunidade para se aproximar e não capitalizou. Vamos avançar? Querem mais alguma? O Sporting vai ter eleições. Este é o último episódio que vamos fazer antes das eleições. Convido-vos a ver se forem sportinguistas, a entrevista não foi bem uma entrevista, foi uma conversa com Bruno Sá, que é a oposição a Frederico Varandas. Há ali alguns assuntos muito interessantes. É interessante ver que o Bruno tem, obviamente, perfeita noção que está a concorrer numa eleição desigual. Desigual no sentido de favoritismo avassalador, mas é interessante ver, e eu gosto disto nos clubes, não gosto quando há eleições sem candidatos, porque há sempre coisas a debater, e o Sporting se calhar está na melhor fase, sei lá, da história moderna do clube, não é? 3 títulos, financeiramente há ali alguns red flags, mas vai tendo capacidade para conseguir contratar jogadores de grande qualidade. Mas há ali alguns assuntos interessantes para serem debatidos. Há uma grande crítica a esta direção da relação com os adeptos, aquela questão do corporate versus o afastamento que é uma coisa que já aconteceu muito com o Benfica também. Transversal, sim. Acho que o Porto até é capaz de ser a equipa que mais consegue, como dizem os americanos, thread the needle ainda nestes assuntos. Mas é interessante ver e estou curioso para ver o debate, porque sei que o Bruno vai trazer alguns assuntos que normalmente, até porque Frederico Varandas está muito mais agora direcionado para uma comunicação bélica do que propriamente para uma comunicação para os sócios. Ele não vai dar entrevistas, não vai fazer campanha e, portanto, vamos ter uma única oportunidade de ouvir Frederico Varandas a falar alguns assuntos que são importantes para o Sporting, não só relacionados com o campo. Aí compreendemos que o Sporting está na luta pelo título e é bicampeão nacional e está muito bem, mas há outros assuntos que os sportinguistas querem ver falados. Sim. Alguma nota sobre eleições do Sporting? Não? Eu acho que Frederico Varandas efetivamente tem falado muito. Eu não consigo achar que é alguém que consegue beneficiar de quando usa da palavra. Na semana passada já tinha aqui elogiado que acho que o Sporting acaba por ser o clube que se mete menos nas confusões de comunicados e notas e tweets e coisas assim. E depois Frederico Varandas no final do clássico. E usa apenas por Frederico Varandas, o que está bem, pelo menos é de viva voz, e eu gosto mais disso, mas acho que Frederico Varandas tem ali... conseguindo perceber o que é que ele quer criticar em André Vilas-Boas, mas os modos, honestamente, são absurdos. Aqueles modos, aquela... É que até tinha sido uma declaração mais ou menos interessante e depois te estraga tudo com... Como é que era? Covarde. Em jeito de cântico político. Mas eu acho, Valentim Loureiro acho que não tinha gritar por Gondomar. Exato, foi logo o que fez lembrar. Acho que não abona nada a seu favor, e parece-me nem com os adeptos, nem no panorama nacional, claro. Em que ele até entra de uma forma muito destemida, num momento muito delicado do Sporting, em que até se vira contra os claques, que obviamente com vícios instalados, e ele tem essa coragem, como também André Vilas-Boas teve a seguir, mas depois desvazia um bocadinho neste tipo de quesílias. Em que acho que há uma grande diferença em Frederico Varandas no último ano, que é a saída do Ruben Amorim. Porque o Ruben Amorim, não sendo alguém que se metia em comunicados, dava um escudo a toda aquela gente. Isso. Um pouco como o Amorim. E atenção, porque o Rui Borges também tem estado muito bem. Acho que as declarações dele da Canja, não sei o que, são... É um estilo que eu gosto, ou seja, perguntam-lhe, dão-lhe a isca e ele... Não, estava a comer uma canja, não vi as críticas de Farioli. Portanto, só que não mobiliza as tropas sportinguistas, com todo o respeito para Rui Borges, como o Ruben Amorim fazia, e que fazia com que Frederico Varandas não é tão empático, não é? Exatamente. Portanto, vamos ver. Mas sim, acho que essa é uma análise correta, ou seja, é a forma como o Frederico Varandas tem uma necessidade maior de vir a público agora, não é? Porque não tem o seu dom da palavra exímio, que era Ruben Amorim, e acho que lhe faz muita falta nesse capítulo. Faz falta, só não faz falta ao Manchester United, não é? Perderam? Não, ganharam? Não jogaram, também é bom.
Foi taça, É FA Cup. exatamente. É FA FA Cup. Cup. Aliás, eles ganharam, né? Então, ganharam o último jogo ao Crystal Palace, não estou a erro. Estavam a perder Ganharam e deram a 2-1. volta. Ganharam 2-1, sim, com o Sesco Muito novamente. bem, muito bem, muito bem. Renato, vamos aí ao desenterrado, vamos lá? E Gonçalo? Bota. Vamos a isso. Devia ser alguém do Tento-me quarto, relembrar. clássico. Não, não é. Não é. Já sabem que não é. Não Eu sou vosso amigo, eu sou vosso amigo. Acabaste de dar uma pista. Tento-me relembrar quanto é que isto está. Um igual. 4-2. Quê? 4-2 para mim. Gonçalo, está mesmo? Tá? Sim. Gonçalo confirma. Vamos lá, então. 3-0, 3-1, 3-2. Vamos lá. O desenterrado de hoje tem 41 anos. Otamendi. Ronaldo. Não. É francês. Mas joga. Joga. É francês. Jogou com o Coentrão, Rodrigo Miranda e Nani. Foda-se, Rodrigo Miranda. Só para baralhar aqui a coisa. Desculpa, Nani, Rodrigo Miranda aí? Coentrão. Valbuena. Não é o Valbuena. Oh, calma. Não podes Venceu acertar tão uma rápido. taça Portugal e 2 taças da Liga. E não é o Matia. E não é o Matia. Isso foi uma Quê? tentativa. 2 taças de Liga. Mas sim, é o Sporting. A referência ao grande em Portugal é o Sporting. Tem 22 jogos pelo Sporting. Uau. E ganhou o quê? Uma taça de Portugal e 2 taças da Liga. Ok. Em 22 jogos? Ah, pois. Tu disseste que ele era francês? Porquê é que eu fui ao francês? Disseste que ele era francês? Ok. Com Nani. Em Portugal, jogou em mais 3 equipas. Nesta altura ele está na 3ª divisão em França. Vou dizer a equipa. A terceira vai dar. Rio Ave, Já sei quem é. Marítimo. Espera. Espera, Já sei espera. quem é. Não digas já a terceira. É que a terceira vai dar. Já sei quem é. Já? Mandaste? Não, mas já sei quem é. Rio Ave e Marítimo. É que eu estou a tentar situar-me na época. Eu melhor, eu já sei qual é a época. Querem as épocas? Mas não, que eu já sei qual é. Ciani. Não. Não. Só joga um jogo, pá. Atenção, eu já disse a posição. Qual é que é? Ou não? Não, Não, Ok, disseste a então, posição. ok. Então vou dizer. Porque ia Então dar. qual é? Guarda-redes. Goleiro. Eu estava aí para guarda-redes. estava. Ah, é o Paisé. Não. Hã? Assim, Nem sei quem é. Não, porque é que eu disse Paisé? Não é Paisé, já sei quem é. O Salan. Salan. O Paisé era da Naval. O Paisé era da Naval. Exato, e o Sala também teve na Naval. Sala também. Também teve na Naval. Oh, E no Salan. Marítimo. Exatamente. Qual é que foi o outro? Moreirense? E Rio Ave. Rio Ave. Rio Ave. Suplente Salan. de Rui Salan. Roman Patrício. Salan. Yeah. Era o Eu não 41 vou ter anos. guarda-redes. Falhei o Paulo César, falhei o Joaquim Fiev, guarda-redes não é. Já minha- sabes, traz guarda-redes, amigo. Boa, Salan. Olha, ótima escolha. Muito Péssimo bem. resultado, ótima Salan. Está na escolha. Três. 3ª divisão de França. Exatamente. Está a jogar no. Opa, não sei dizer isto. Foz-RS. Foz-Ré. Seja assim. Muito bem. Olha, Aqui, vamos grande ao. desenterrado. Muito bem, tanto 4 4-3, Luís. Ui, Vai ser 4-3. até a última. Mas o Igor está comigo, já percebi. Disse Porquê? 1, agora disse. Então está empatado. Eu, quando não sei, digo que está sempre um igual. Vamos ao isto sim, isto não, vamos ao isto sim primeiro. Então, Diogo. Então, eu hoje é só futebol brasileiro, para isto sim, para isto não. Já O meu pois, isto não, sim, já sei o que é. o meu isto sim vai para o Grêmio. Que Grêmio. venceu ontem o Internacional, portanto ontem foi a segunda mão, Derby. ficou 1-1, a primeira mão tinha ficado 3-0, portanto o Grêmio é campeão gaúcho, o que tem sido algo até frequente nos últimos anos. A questão é que é a primeira vez que uma equipa técnica portuguesa vence o pois. Campeonato Gaúcho. Está lá o Luís Castro, o Vítor Severino, com quem me dou, portanto estão de parabéns. Do Palmeiras não falas, não é? Do Palmeiras não falo, não. Muito bem. O que é que aconteceu ao Palmeiras? Ganhou o Paulista. Não, Mais um olha, título e para o Abel. até segui este Recordista. jogo, estava com um olhinho neste e na final do Carioca, que também foi ontem a final do Carioca, mas para além, A tua vida é um bocado para chata. além de ter ganho, para além do Grêmio ter ganho, isto são jogos de grande intensidade, são quase, entre aspas, são quase guerras, alguns estaduais, como nós vimos Como no foi? Estadual Mineiro. E é bom para uma equipa, o Grêmio tem atravessado uma fase mais E lá está mais o Everton de inconstante. Cebolinha, não está? Diz? O Everton de Cebolinha está É do lá? Flamengo. Ah, é de Flamengo? É formado no Grêmio, Ok. mas é do Flamengo. Mas já disse que vai sair no final da época. Pois. E o Grêmio Quem é quiser. interessante, porque o Grêmio tem sempre uma formação excelente e tem agora uma fornada de miúdos que fizeram uma boa copinha. A copinha é uma competição Sim. não sei se é Sub-20. sub-20. E é Muito uma equipa forte aqui no interessante 0-0, a e Copinha, é meu mais amigo. um treinador, mais uma equipa técnica portuguesa a ganhar títulos no Brasil, e agora temos também o Leonardo Jardim a chegar, portanto
novamente, foco nos treinadores portugueses a conquistarem O Leonardo títulos. Jardim disse mesmo aquilo de... Eu disse que não voltaria a treinar... Portanto, foram recuperar uma declaração dele em que ele tinha dito que no Brasil só treinava ao Cruzeiro. E ele agora terá dito na apresentação: eu disse que não treinava um clube e estava certo, eu estou a treinar uma seleção. Não sei, Eu vi isso, não mas não vi sei isso. se- Não. Eu acho que ele Não foi disse fazer essa fact-check. questão. Eu acho que ele No disse sentido isso do Flamengo ser uma grande equipe. A malta tem que parar com esta coisa do nunca jogarei, Pois. nunca... Eu acho que ele disse que nunca optaria por outro clube Aí brasileiro sim é traidor. se Aí tivesse, sim. Aí é só parvo. se traidor. tivesse oferta do Cruzeiro. Eu acho que a questão aqui é, ok, foi para o Flamengo porque o Cruzeiro não precisa e não ofereceu. Acho que se estava a escudar um bocadinho nisso. Esta questão da seleção não sei. Sei que, mas pronto, isto não falo um bocadinho disso. Não Mas era o pronto. Argel que tinha uma tatuagem de um dragão e depois foi para o Benfica? Já Não não me me lembro. lembro Não me disso. lembro. Isso diz-me alguma coisa. Eu lembro-me de se falar qualquer coisa que o Argel tinha uma referência ao Porto sei. no corpo e depois foi para o Benfica. Diz-me alguma coisa. Tenho que parar com isso. Luís, qual é que é o teu isto sim? Não? O meu isto sim. Não tinhas dito, para não? Não. Mas deu-me agora uma branca. Mas tu tinhas dito aqui qualquer coisa ou não? Acho que Não disse nada, mas tinha aqui e agora mudei aqui de campeonato e perdi isto. Deixa-me Qual só é dizer era que o meu em relação isto ao Grêmio, sim? Isso ajuda. Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Gaúcho, é sim. da formação do Formação. Grêmio. O Anderson, que aqui há uns anos, Qual há Anderson? 2 décadas, veio para o Porto e depois para o United. O Anderson. O Anderson. Não é o Anderson, é o Anderson. O Anderson, sim. Craque. O Grêmio, sendo um clube gaúcho, é muito diferente o jogador gaúcho do jogador carioca. Eu acho que são jogadores que vêm mais preparados para a Europa. Não sei se é por causa do clima ou não, um clima mais parecido também. Ok. E a formação este ano no Grêmio tem ali muitos miúdos que em breve podem aparecer Não para ali. perdeste? Opa, não me lembro. Também acho que não comentamos. Não, mas eu tinha aqui há meio minuto e agora não me lembro qual é o meu isto sim. Mas tu não tinhas dito... Não disse. Eu arranjei-o agora. Ok. Mas agora ok. esqueci-me. Pronto, então não houve nada que te Não, só me trouxesse... Então vamos ao isto não, mete aí o isto não. Então, Seleção anda, feminina Gonçalo. que ganhou Ganhou o quê? Olha, é um bom isto sim. Pronto. É um bom isto sim. Por acaso reparei, não. um grande golo. E reparei no Dia da Mulher que diz lá o nome dela? Não sabes, não é? Não sei quem está a falar. Não sei qual é o. Zabalenka. Não. Carol Costa passou a ser a mais internacional Ok. pela seleção, 188 internacionalizações. Porra! É verdade. Passou a Ana daquela- Borges, Que idade é que ela tem? 35. Fogo, não É lhe dava verdade. tanto. Passou a Ana São Borges, tem tantos jogos. 187. Há assim tantos jogos da seleção A de feminina. É. Porque eles agora também têm, elas também têm a Liga das Nações, que Mas Sim. 180 Mas sim, jogos em 35 Depois anos. aquelas há pequenas mais paragens, rondas. há mais paragens e fazem mais jogos Porra. amigáveis. É muito jogo. Também. Olha, não tinha mesmo noção. Não tinha mesmo noção. Estou É surpreendido. Muito bem, vamos ao isto não. O isto não, se calhar, é sobrecarga de jogos da seleção feminina, porque é muito jogo. 180 e tal jogos aos 35 anos. Porra. É verdade. Olha aí, Gonçalo. Isto não. Então, o meu isto não vai para o Filipe Luís e para a forma como decorreu a saída dele do Flamengo. O Filipe Luís já vinha nas camadas de formação do Flamengo faz alguns anos. Na altura da saída do Tite, ele ficou assim, não sabia muito bem se era o técnico interino ou não, mas acabou por ter bons resultados, ganhou uma Copa do Brasil e o ano passado ganhou tudo que havia para ganhar, inclusive foi à final do Mundial de Clubes que só perdeu nos penaltis. E o que se diz, e já li em muitas fontes, portanto presumo que seja verdade, é que depois de uma vitória por 8-0 as coisas não estavam a funcionar e numa conversa de 30 segundos o Luís Boto, o diretor, o português, passou a mensagem, não a mensagem dele, mas a mensagem do novo presidente do Flamengo, mas o que se diz é que já era uma relação deteriorada há algum tempo, que o Filipe Luís estaria nas costas, e eu digo estaria porque não consigo confirmar, não há forma de confirmar, a negociar com o grupo do Chelsea, mas depois quando soube que não era para o Chelsea onde jogou, mas sim para o Estrasburgo, terá finalmente renovado, porque ele tinha renovado com o Flamengo há 2 meses. Então esta saída caiu muito mal no grupo. Ontem o Flamengo ganhou o Carioca, estavam a levantar a taça e os adeptos estavam a gritar Filipe Luís na bancada, portanto até para a chegada do Leonardo Jardim isto é chato. O balneário não está contra o Leonardo Jardim, mas o balneário está contra a direção, ficou do lado do Filipe Luís. Não sabemos até que ponto vai passar para a relação com o Leonardo Jardim, portanto nós queremos é que os treinadores portugueses tenham sucesso lá fora, mas pronto, foi muito mal feita. Os clubes, eu não percebo como é que um treinador que vem das camadas jovens e é o salvador naquela época e ganha tudo,
como é que depois se perde crédito tão facilmente, e isto sem saber o que se passa nos bastidores? Eu acho que é muito fácil. Claramente foi bastidores, não é? Perder, é muito fácil perder crédito. Em Portugal também é um pouco assim, perde-se o crédito muito rapidamente, coisas que demoram muito a ganhar e depois perde-se tudo. E depois, claro, os jogadores, ainda por cima era um ex-jogador, ganhou muitas coisas, jogou com alguns, é muito difícil depois separar este lado pessoal do lado profissional, e se calhar o Flamengo vai com o Leonardo Jardim sem culpa nenhuma, porque algum treinador, foi o que ele disse, falou com o Filipe Luís antes de aceitar o cargo, e algum treinador iria ser o novo treinador do Flamengo. E se calhar agora vai ser complicado, mas nós sabemos que no Brasil as coisas estão ainda um bocadinho mais drásticas que em Portugal, e o Flamengo sendo muito grande, eu acho que vive muito também, olha, acho que é tudo exagerado, exacerbado, tudo que é para o Flamengo, para o bem e para o mal, e acho que ele vive muito, sofre muito com o que se fala por fora, e não fecham bem ali o núcleo, e os treinadores acabam sempre por... foi o que disseram, enquanto o Abel está no Palmeiras, o Flamengo teve 10 treinadores, e continua sempre a ganhar. É estranho, mas pronto, já sabemos como é. Sim, o futebol brasileiro deu-nos ótimos exemplos estes últimos dias do exacerbamento. Exatamente. O que aconteceu no Ajudem-me o jogo. Mineiro, Atlético... Mineiro, no 23 Cruzeiro. expulsões, não é? 23 expulsões, portanto estou curioso para ver como é que começam os Karaté, 11 Muay Thai, próximos. boxe, tudo Ficávamos aqui a ver o vídeo e ficámos Sim, um bocadinho giro. tristes com o Hulk, achámos que o Hulk seria mais... Sim, mais capaz. mais capaz. Desiludiu Mas também já tem também. 40 anos, portanto também está na altura também de se acalmar. Já Luís, é avô? isto não. Não é avô ele? Ou é... Ele não casou com a sobrinha. mas acho que ele Mulher, já é isso. Havia aí uma história Aí que uma- ele tinha Há uma deixado a história que mulher ele já é para avô. ficar com Bem, Bem. o meu isto não é o Portimonense, que vai se afundando. Ontem tinha uma bela final para se relançar, recebia em casa ao Passos, era um duelo de últimos, e perdeu em casa, portanto está lá em baixo. Obviamente isto é reversível, ainda faltam 9 jornadas, mas o Portimonense, que durante várias épocas esteve na primeira divisão, está aqui a correr um sério risco de cair para o terceiro escalão, e acho que isto por si só é mau, mas acima de tudo a sensação que existe de um desligar entre a cidade e o clube é de facto algo que dá pena, mas que não é de todo um caso excepcional no futebol português. Portimonense. Um clube que tinha contado na Primeira Liga excelentes condições, excelentes jogadores, sim. não Sim, falhava. Teve ali fases, obviamente o investimento também era diferente. Chegou a andar em lugares europeus, fez um grande arranque Na altura uma vez. com aquele japonês que depois foi para o Porto, o Nakajima, sim. o Wellington. Estava aqui a fazer uma conta, meia falsidades, que eu fiquei chocado. Vou-vos dizer que o Igor é Não, bastante mal. o Cristiano Ronaldo estreou-se na seleção em 2003. Em Chaves. Em Chaves, exatamente. Estamos em 2026, portanto o Ronaldo tem 23 anos de seleção. Tem 228 internacionalizações, dá uma média de 9 jogos por ano do Ronaldo. 10, sim. Mais ou menos, arredondando 9, 10 anos, 9 jogos. E Portugal está sempre nas competições, né? Sim, Com ele, sim. finais europeias, Liga das Nações. A Carol Costa estreou-se em 2008 pela seleção. Portanto, 5 anos depois. 5 anos depois, tem uma média de mais de 10 jogos. Portanto, alguma coisa se passa aqui com as seleções femininas que estão a dar muitos jogos aos jogadores. Estou a brincar, obviamente, as seleções precisam de jogar, mas fiquei chocado com o número da Carol, que realmente são muitos jogos. Diogo, Camisola. tens agora a tua rubrica Amor à Camisola. Exatamente. Temos separador, Gonçalo, mete aí. Agora sim. Precipitei-me, desculpem. Então, o primeiro caso que eu trago hoje é do... Deixa-me só fazer esta referência. Sim, o sim. Diogo faz uma coisa genial para os cortes, que é, o Diogo diz sempre isto. A primeira história, e depois na segunda história diz sempre, bem, a segunda história, ou seja, é muito fácil depois cortar as histórias, Ok. porque é mesmo no momento em que tu dizes a segunda Nunca história. tinha reparado isso, mas Não, faz sentido, continua, porque eu sou continua. alguém muito metódico, muito Continua. picuinhas em algumas coisas. Então, a primeira história que eu trago hoje é de um ínfame equipamento cinzento do Man United. Portanto, Igor, sei que tu, tal como eu, és um grande adepto do Manchester United. como eu. E também como o Luís, ok? E trago, portanto, um equipamento cinzento que eles tiveram na época de 96-97. Se calhar vocês estão a visualizar... Sim, senhor, a ver Andy Cole e Dwight cinzento, York, com assim, uma umas coisa listinhas preta. vermelhas e umas coisinhas pretas e brancas, uma mistura. E esse jogo ficou na memória dos adeptos e dos colecionadores porque durante um jogo na casa do Southampton, ao intervalo estava 3-0 para o Southampton. E o Alex Ferguson acho que chegou muito irritado ao intervalo
E os jogadores estranharam o kit azul e branco, que era o terceiro kit, já está preparado para trocar, porque era uma coisa esquisita. Porque é que vamos trocar equipamento? E o equipamento era amaldiçoado e foi quase banido, nunca mais foi utilizado depois desse jogo, que já era a terceira derrota com esse equipamento. Portanto, o United, que tinha 4 derrotas, 3 eram com aquele equipamento. E nós sabemos que o Alex Ferguson tem tanto de gênio como de mal perder. Era especial. Porém, aqui há um tempo, portanto, ao intervalo a perder 3-0, trocaram para o azul e branco e ficou 3-1. Portanto, perderam na mesma, apesar de terem ganho 1-0 a segunda parte, e foram campeões nesse ano. Só que lá está, em 4 derrotas, 3 com o equipamento cinzento que nunca mais foi usado. Só que o Gary Neville, aqui há pouco tempo, que estava nesse jogo, explicou que, o Ferguson era maluco e poderia até banir um equipamento por achar que estava amaldiçoado, mas neste caso houve ciência por trás. E ele era tão evoluído no tempo, é para nós vermos como as coisas funcionavam já há 30 anos. Era tão evoluído no tempo que começou a trabalhar, portanto, para o seu staff, trouxe uma professora especialista em visão da Universidade de Liverpool, de seu nome, Gail Stephenson. Portanto, especialista de visão, trabalhava com o United porque eles achavam e defendiam que mais que as capacidades... Ok, o físico tu trabalhas, nós sabemos como é que estás fisicamente, recuperas uma lesão, corres, estás bem fisicamente. Mas depois, eles utilizavam muito... A acuidade visual era muito importante para um jogador estar fit, para o fitness de um jogo. Um jogador tinha que estar bem da visão, que era para ver com a visão periférica, para reduzir os milésimos de segundo à reação, e eles até faziam exercícios de aquecimento, exercícios visuais. O Gary Neville diz que faziam, portanto, tinham uma especialista de visão, mais... no dia-a-dia os acompanhava. O cinzento, aliás, era menos. E então, ela defendia que num estádio cheio, a cor cinzenta camuflava-se com a cor das bancadas. E vocês vão ver a foto que o Gonçalo vai colocar a aparecer. De facto, o cinzento confunde-se muito com os tons escuros das bancadas. E ele estava tão à frente no tempo que tinha essa especialista, ela dizia que os jogadores, quando estavam lesionados, estavam arredados do jogo. Portanto, não treinavam. Portanto, para além de precisarem de recuperar o aspecto físico, quando voltavam, tinham que ter aquela sharpness da visão. Portanto, um jogador vindo de lesão estava completamente com a visão destreinada. E, portanto, tinham este especialista. Portanto, neste caso, não foi só achar que a camisola estava amaldiçoada, foi sim achar que a camisola, porque esta especialista também dava o seu parecer. E engraçado, nesta altura acho que o United era da Umbro, esta especialista... mudou-os para a Nike. Ajudava a desenhar os equipamentos. Portanto, os equipamentos para o United eram feitos a ouvir a opinião desta especialista de visão, lá com o... Por alguma razão, os equipamentos das equipas têm um bocadinho mais de cor. E é verdade, era o que eles diziam. Nós, se vamos correr numa estrada, no meio do mato, nós vamos... Ok, nem estou a falar das camisolas refletoras, porque o refletir é diferente, mas nós vamos com cores vivas para sermos vistos, e de facto aquele caso, e o equipamento nunca mais foi utilizado, o United foi campeão e agora fica uma camisola alvo de procura pelos colecionadores, porque de facto era tudo cinzento, o kit todo, e de facto escondia-se muito no campo, mas é interessante pensar como havia uma especialista de visão já a trabalhar com estas equipas, portanto, até por aí se vê que o Ferguson era especial e diferente. Se calhar foi isso que correu mal ao Mourinho. Se calhar sim. Será que não tinha um especialista de não, eu estava a dizer não ser o Ferguson. Então, Boa Vista. Obrigado, Renato. Esta camisola aqui é do vosso stock, portanto deve ser do Tovar, não é? Camisola do Timóteo, o Maradona dos Cárpatos. Acho que é do Pedro. Não é? O Pedro é que era muito fã do Timóteo. Do Pedro, ok. O Maradona dos Cárpatos, e trago esta camisola, não esta em especial. Não era o Adji? Não era o Adji que era o Maradona dos Cárpatos? Mas em Portugal era para os boavisteiros e portistas, acho que foi o Timóteo durante, que ele veio do Poli Timisoara na altura para o Porto, acho eu, mas independentemente disso, devia ser o Adji, sim. O Adji é que era o Maradona dos Cárpatos. E então trago uma história do Boa Vista, portanto, todos nós já ouvimos dizer que o Boa Vista era a equipa das camisolas esquisitas. Eu acho que é um termo que nos é familiar. Hoje em dia não se usa muito, mas era um termo que nos anos 90 e inícios de 2000 era o Boa Vista. Vais contar a origem disso? Ok. Sim. Então, não ia te dizer. Sim. Por causa dessa história, sei. E o Boa Vista, apesar de ser achadrezado, eu gosto muito das equipas que têm equipamentos característicos. Portanto, nós sabemos que a Sampdoria tem aquela faixa horizontal característica, sabemos do Raio Vallecano e do River, e de facto o xadrez não é algo muito visto no futebol mundial. Mas o Boa Vista só começou a ser xadrez após 30 anos da sua fundação. Primeiro era todo preto, depois houve uma altura e uma camisola muito esquisita, infelizmente não consegui fotos dignas para mostrar aqui, mas uma altura o Boa Vista era às riscas azuis, vermelhas e brancas,
Uau. riscas verticais, azuis, vermelhas e brancas, com calções e meias pretas, muito esquisito. Mas depois o presidente, Artur Oliveira Valença, era um homem de negócios, um homem importante, provavelmente no mundo do vinho do Porto, não sei, e ele viajava muito e numa viagem à França terá visto um equipamento e uma equipa com um emblema e equipamento achadrezado e trouxe essa ideia vanguardista para Portugal e desde então, desde os anos 30, Boa Vista passou sempre a vestir de preto e branco. O jogo de estreia do xadrez foi um 3-0 ou 4-0 ao Benfica, portanto logo por aí foi um bom indício. Um bom pronúncio. E a história que eu trago portanto, saltamos uns 50 anos para o início dos anos 90, quando o Boa Vista vai defrontar o Inter de Milão, e havia a tradição de uns dias antes ir um jornalista conhecer a equipa adversária. E acho que um jornalista chamado Afonso Melo, jornalista, foi a Milão falar com o Inter, e ao falar com o Walter Zenga, que era o famoso guarda-redes do Inter, acho que o guarda-redes disse: sim, Boa Vista, a equipa das Maglia Particolare, que é camisolas particulares. Só que ele achou que aquele Maglia particular não ia dar assim um bom título para a notícia. Estranho. Então ele, da cabeça dele, tirou a tradução de camisolas esquisitas. Portanto, o camisolas esquisitas não foi o Walter Zenga a dizer, ele disse sim a Maglia particular, mas ele queria assim Peculiar, não é? um título mais forte. Então traduziu para a equipa das camisolas esquisitas, que nesse ano o Boa Vista era treinado pelo Manuel José e é o início do Boa Vistão, que ganha ao Inter. Inter esse que era campeão da Taça UEFA, portanto, ganhar ao Inter já é sempre digno de registro. Ganhar um Inter campeão da Taça UEFA, era o Inter do Matthaus, do Brema e do Klinsmann, é sempre ainda mais digno de registro. Portanto, sobreviveram ao inferno do San Siro. Foi o início do Boa Vistão, esta equipa das camisolas esquisitas, que tinha um hábito muito curioso. Ganhou ao Inter, ganhou à Fiorentina, ganhou ao Lazio. O Boa Vista naqueles anos, 80, 90, as equipas italianas caíam todas para esta equipa das camisolas esquisitas. Camisolas esquisitas essas que nasceram da ideia de um jornalista nosso, que se calhar se fosse o termo Maglia particular, se calhar ninguém teria decorado essa terminologia, e acho curioso. Olha, não desconhecia. Já sabias isso? Sabia. Fazia. Por acaso essa sabia. Fiz já recentemente, Sim, uma pesquisa por causa disso. Sim. Ok, muito bem. Grande Boa Vista a atravessar, obviamente, dificuldades Sim. grandes, vamos ver. E pronto, foram estas duas histórias Muito bem, que muito trouxe bem. hoje. Estamos já longos, mas também foi um fim de semana também ele muito longo. Muito bem. Vamos a mais alguma nota? Podemos encerrar, voltaremos para a semana. Quem é que é para a semana? Sim, atenção só, se alguém não viu, atenção que nós na quinta-feira fizemos um episódio especial com António Miguel Cardoso, presidente do Vitória, aqui 1 hora a falar sobre a realidade do clube e da SAD. Portanto, passem por esse episódio especial porque está interessante. Muito interessante, sem dúvida. E não deixa de ser engraçado que numa semana vocês preencheram a cota de jogadores do Foz sentados nesta cadeira, portanto. É verdade. Qual a probabilidade? É verdade. Bem, Ainda bem que achas que és ex-jogador. Isso podia ser mais grave, não é? Presidente António Miguel Cardoso, muito bem, grande abraço. O Vitória, quando é que ficou? Perdeu 2-0. Perdeu Santa Clara, não foi? Santa Clara, Um jogo ontem à noite. difícil, não fizeram um bom Santa jogo. Clara e o Famalicão foram as únicas equipas esta jornada a ganhar. Tudo empatado. Tudo empatado. Ainda há um jogo hoje. Pronto. Ainda há o Tondela contra o Rio Ave. Muito bem, vamos embora. Voltaremos então na próxima semana e um abraço, Diogo. Obrigado Voltarás a todos. certamente, continua a trazer as tuas bolachinhas que eu gosto, são o meu cafezinho, e todos os ataques rápidos têm um fim.